Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Hoje, né, vamos iniciar um novo conteúdo. Vou disponibilizar esse material para vocês lá no portal iClass, tá? Está fixado lá. Nós vamos estudar sobre os ciclos biogeoquímicos, tá? Já sabemos daquela parte lá sobre teia, cadeia alimentar e também sobre pirâmides ecológicas, né? Que estudamos em aula anterior, ok? Então, na aula de hoje vamos estudar aqui sobre os ciclos, tá? Biogeoquímicos, beleza? Então vamos lá, tá? Um recadinho, tem uma pesquisa, tá? Que ela, como amanhã é o PAEB, essa pesquisa vai dar para vocês entregar na próxima aula de quarta-feira, tá? Amanhã é o PAEB, né? Quinta-feira, vocês vão realizar essa avaliação, este simulado, tá? Façam sério, tá? Não brinquem, não chutem, tá? Ele é importantíssimo para a avaliação do colégio, né? Nosso parâmetro de ensino. Então, levem a sério, ok? Então, amanhã não terá aula de biologia porque vocês irão fazer o simulado PAEB. Então, a gente volta na quarta-feira e na quinta-feira. Na quarta-feira vai ficar para entregar a pesquisa sobre aquecimento global, tá? Se ele existe ou não. E na aula de quinta-feira a gente vai conversar sobre aquecimento global, tá? Como se fosse um mini debate. No debate, vou fazer mais perguntas para vocês e vocês vão responder, ok? E para o Júlio César, para você é um vídeo, tá? Você irá gravar um vídeo sobre o aquecimento global. Se você não conseguir postar no Eclair, você pode estar enviando no WhatsApp, tá? Isso para entregar até semana que vem, tá? Na quarta-feira, 7 dias para entregar. Então, vamos lá estudar aqui sobre os ciclos biogeoquímicos. Vamos lá. Aqui, turma, nos ciclos biogeoquímicos, tá? A principal característica dele, né, é a transferência dos elementos químicos entre, tá, os seres vivos e o ambiente. Então, essa é a importância, tá, dos ciclos, tá? Ciclo da água, ciclo do oxigênio, carbono, oxigênio. Como assim, professor? Transferência quer dizer que passa desses ciclos para nós? Sim, e de nós para eles? Sim. Por exemplo, no ciclo do oxigênio, por exemplo, você retira esse oxigênio da atmosfera, tá? E você fixa ele no seu organismo para produzir energia através da respiração celular no seu metabolismo. E quando você faz aí no processo de respiração, né? Você está fazendo o quê? Ó? A expiração, ó, mandando o CO2 para fora, você está fazendo importância aqui, ó, para, né, o ciclo do carbono, tá? Então você vê a interação. Ciclo do nitrogênio, importantíssimo através da nossa alimentação, que faz parte do nosso DNA. Ciclo da água, importantíssimo. Sem a água não haveria vida, tá? A água é fundamental para ocorrer o funcionamento do nosso organismo, de transporte, reações químicas, entre outras funcionalidades. E a gente perde água também nas excretas, né? Urina, fezes, você transpira, perde água para o meio ambiente. Então, ó, é tudo interligado, tá, turma? Não é um separado do outro. Tudo vai depender um do outro, tá? Então, aqui, ó, os ciclos, né? É a transferência de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente, tá? Então, a gente vai ver cada um desses aqui, ó. Ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio. Turma, este aqui, ó, do nitrogênio, ele que é o queridinho, ó, do Enem, tá? O Enem ama ele. Tanto é que caiu, né, neste ano aqui, mas não foi diretamente relacionado ao ciclo de nitrogênio, tá? Não, foi ciclo do carbono, foi. Só que veio só um contexto lá falando dos ciclos, mas ele não perguntou relacionado ao ciclo, tá? Ele só deu uma contextualizada e fez uma pergunta diferente, tá? Mas já caiu lá no comando dele, tá? No texto dele lá veio. O Enem ama muito o ciclo de nitrogênio, porque ele é um pouquinho mais complexo, diferente dos outros três aqui, tá? Ciclo do água, oxigênio, do carbono. Então vamos ver aqui o ciclo da água. Turma, o ciclo da água ele é bem simples, tá? Bem fácil de entendê-lo, porque eu tenho dois ciclos na água. Eu tenho o pequeno ciclo e o grande ciclo, tá? Qual é a diferença de um para o outro? É que no pequeno, a água, esse percurso da água, o que vai acontecer com ele aqui? Ele só vai passar, ó, pelo ambiente. Só passa pelo ambiente, tá? Então, por isso que ele é pequeno ciclo, tá? Precipita, né? Vai ter precipitação, vai chover, cai no ambiente, evapora, volta para a atmosfera, condensa, precipitação de novo, a chuva, cai no ambiente, evapora. É só isso que fica no pequeno ciclo. Não passa pelos seres vivos, tá? Não passa pelos animais e nem pelos
vegetais. Diferentemente aqui, ó, do grande ciclo. O grande ciclo, qual é a característica dele aqui, ó? Ele vai passar, ó, tá? Né? O ciclo, esse percurso da água, ele passa, ó, pelos seres vivos, né? Pelos seres vivos aqui, ó, no meio ambiente, tá? Então, diferentemente, vai ter, ó, o processo lá, ele vai evaporar, por exemplo, aqui, ó, um lago tá evaporando, ó, tá vendo aqui, ó, a evaporação, tá? Ele tá perdendo aqui, ó, tá evaporando. E as plantas, turma, elas fazem um processo também muito importante. Essa água, ela volta aqui por um processo chamado de evapotranspiração. É uma mistura de evaporação com transpiração. Por quê? As plantas, os animais, eles começam a transpirar, estão suando, né? Estão liberando suor do seu corpo, não é muito quente, estão transpirando. Então, quando começa a suar aqui os animais e os vegetais, essa água que está aqui, ó, no seu corpo, né, nas suas folhas, como está muito quente, ela vai começar a evaporar. E esse processo de perda de água pela transpiração e posteriormente essa evaporação para a atmosfera chama-se evapotranspiração, tá? A evapotranspiração é essa perda de água pelos animais e vegetais para o meio ambiente. De vez em quando o Enem pergunta, no Enem não, mas tem uma atividade que a gente vai fazer mais para frente, porque vai cair na avaliação de vocês sobre isso aqui. E lá a gente mostra, tem uma seta lá que ele fala, marca a alternativa correta, lá onde indica a seta 1, ou a letra 1, número 1. Aí ele vai falar bem aqui, por exemplo, quando tem uma seta assim, ó, mostrando um lago e plantas, né, perdendo para a atmosfera, esse processo aqui é chamado de evapotranspiração. Tá? E quando nesse grande ciclo, ó, chega aqui no ambiente, tem o movimento das nuvens, essas nuvens carregadas, lembre-se, o que vai acontecer aqui? Elas vão ficar muito pesadas, elas vão resfriar e tendem a cair, tá? Quando cai, cai em forma de chuva. Aquele vapor de água, ele condensa, né? Quando ele vai condensar, ele passa de vapor para líquido, tá? Então ele condensou, né? Teve processo de condensação, ele mudou de estado físico da água. Saiu da forma gasosa e veio para a forma líquida. Então vai começar, ó, a precipitação. Começa a chover, ó. Então tem um processo de condensação. Começa, toda vez que fala precipitar, tá? Então, precipitação é porque tá caindo, tá? Tá chovendo. Então choveu aqui, ó, essa água, ela cai no ambiente e ela tem vários processos. Quais são os processos? Ela vai ter o processo de escoamento, né? Ela vai escoar, vai cair no lago, vai cair num rio ou no oceano. E outro processo dela, ó, é infiltrar. Ela infiltra, tá? Formando, por exemplo, lençóis freáticos ou indo mais para frente, né? Formando um lago lá mais à frente ou até desaguando num rio ou no oceano, né? Dependendo do local aonde for, tá? E também tem aquele processo chamado de lixiviação. Vocês vão estudar com o professor Igor, não sei se já estudaram, que é a lavagem do solo. Esse processo de lixiviação é importantíssimo, porque ele faz a lavagem, ele retira os nutrientes, fazendo com que seja levado para outros locais. Mas também essa lixiviação, por exemplo, lá, quando vocês vão estudar, num cerrado, vamos supor lá que as pessoas estão plantando soja. Aí, soja, vamos supor que não é uma pá, né? Soja, entre outros produtos, milho, qualquer outra coisa. E vamos supor que não é um solo muito ácido. Então, você tem que controlar aquela acidez utilizando alguns compostos químicos. E depois você vai ter que fazer com que ele fique mais fértil, né? Usa lá o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, fazendo com que você consiga ter nutrientes nesse solo. Só que quando chove, ele vai lixiviar, ele vai lavar. Aonde esse excesso de nutriente cair no lago, vai, por exemplo, acontecer um processo de eutrofização. Que é isso? Aquele excesso de nutrientes começa a fazer com que forme-se algas, né? As algas vão se alimentar, elas vão liberar compostos químicos, elas vão impedir, vão ficar em cima, impedindo que a luminosidade, ó, penetre lá no fundo, fazendo com que as algas, as plantas aquáticas não realizem fotossíntese. Se elas não realizam fotossíntese na água, os animais lá marinhos começam a morrer, né? Diminui a taxa de oxigênio, depois começa a surgir bactérias anaeróbicas, que são aquelas bactérias que só vivem na ausência de oxigênio. Aí começa a ficar podre, fica aquele fedor. A gente vai estudar isso em desequilíbrio, não, está sujo, em desequilíbrio ambiental. Tá, turma? Mas esse aqui, ó, tá? Do ciclo da água. O pequeno ciclo, lembre-se, só passa pelo ambiente, e o grande ciclo passa pelo ambiente e pelo ser vivo. Como eu falei aqui, ó, a água ela vai fazer o quê? Ó? Vai
Tem o processo de escoamento, o processo de infiltração. Também quando essa água fica infiltrada, as plantas retiram essa água através, né, das suas raízes para realizar o processo fotossintético. Então elas estão retirando, está passando do solo, do ambiente, para a planta. E se tem um boi aí, por exemplo, uma vaca, né, um búfalo, que estiver bebendo essa água sai do ambiente e vai para dentro do corpo dele. Quando ele eliminar esses excretos, né, quando ele transpirar também, ele está perdendo. A mesma coisa que a planta. Lembre-se, turma, a planta ela perde água. Tá? Você estudou lá no 7º ano que ela tem uma estrutura chamada estômato, né, que é uma abertura, que ela tem que fazer o quê? Ó? Fixar o carbono, fixar a energia luminosa, mas ao mesmo tempo que ele está aberto, ele está transpirando. Ele perde água, né? Ele está liberando oxigênio e está perdendo água também. É por isso que quando fica muito quente, ó, a planta fecha. Né? Até aquela florzinha lá, não sei se é meio-dia ou 11 horas. É um horário, né? Ou é 11 horas ou é meio-dia. Acho que é 11 horas. Mas na casa da vovó ela fechava meio-dia, tá? Tem uma plantinha que ela se fecha porque fica muito quente. Tá? Então, para não perder água e não vir a morrer, né? Lembre-se que a água é vida, então ela fecha, aí ela para de fazer fotossíntese, tá? Então, ó, fica no animal, fica no vegetal, ele transpira, perde essa água por forma de evapotranspiração, tá? Grande ciclo, ambiente e seres vivos, tá? Pequeno ciclo, somente o ambiente. Olha aqui, ó, né? Resumindo aqui, ó, pequeno ciclo, ó, você tá vendo aqui, ó, você vai ter evaporação, né? A água ela vai para a atmosfera. Isso aqui é importantíssimo, tá? Para manter a temperatura do nosso ambiente. Faz com que chova em determinado local, mais para frente, né? Então choveu e volta, fica retornando esse ciclo. Ou ela pode levar para outro local, né? Para a litosfera terrestre, né? Fazendo com que chova lá em floresta, né? Morros, né? Recobertos por floresta. Quando essa água cai aqui, através da chuva, ela pode infiltrar, ela vai ter esse processo de escoamento, ó, como mostra aqui na seta azul, voltando, né, para um rio, para uma praia, ou formando lago, passando, ó, pelos animais, passando pelos vegetais e depois deles aqui, ó, retornando, né, ó, para o ambiente, tá? Ele vai retornar. Então dá para você ver aí, ó, o grande ciclo e o pequeno ciclo. O grande ciclo ele vai passar, tá? Pelo ambiente e pelos seres vivos. Já o pequeno ciclo somente no ambiente, tá? E lembre-se, é o que mais cai, tá, pessoal? É o processo chamado evapotranspiração. Beleza? Então vamos lá, ó, para o próximo ciclo. Ciclo do carbono, tá? O carbono, turma, é essencial para os seres vivos, tá? Para a síntese da matéria orgânica. E quem é a turma que faz essa síntese da matéria orgânica? Os vegetais. Tá? Se não fossem os vegetais, né, não existiria vida aqui, porque eles são, a gente viu lá na cadeia alimentar, são eles que são os produtores, são eles que produzem a matéria orgânica, deixando disponível ela para os próximos níveis, né, de consumo, para os nossos próximos níveis tróficos, fazendo com que haja alimento, né, consiga se nutrir, consiga a obtenção dessa energia, tá? E como é que ocorre esse ciclo do carbono, tá? Ele tem dois processos, tá, turma? Tem a sua fixação. Como assim, turma? Fixar o carbono em determinado ser. E tem a liberação, a saída desse carbono, tá, para o ambiente. Quem é que faz a fixação? Os vegetais, né, as algas, os fitoplânctons, fazem um processo de fixação desse carbono pelo processo chamado fotossíntese, né? Então elas fixam, elas retiram. Por isso que é importante você manter os nossos oceanos preservados, nossos oceanos limpos, né? Fazer com que não haja um aumento da temperatura, manter a nossa floresta intacta, porque elas fixam, elas retiram essa grande quantidade de carbono, fazendo com que haja, né, a diminuição da temperatura, né? Não aumente tanto no nosso planeta. E como é que esse carbono volta? Opa, balancei aqui. Esse carbono ele vai voltar através de três processos. Ó. A respiração, aqui, ó. Na respiração, você consome o oxigênio que foi liberado pelos vegetais a partir da fotossíntese. Você consome o oxigênio, você libera o carbono, né, pela respiração, que foi o processo do seu metabolismo. Você estudou ano passado, no 8º ano, lá no sistema digestório, sistema respiratório, no sistema circulatório, você viu como funciona, né?
que você tem o processo de respiração, onde você puxa o oxigênio, você faz aquele processo chamado hematose, que é a troca gasosa, e entra o oxigênio passando para a nossa corrente sanguínea, né? E o CO2 ele sai. Então há essa troca. E quando libera esse CO2, ó, os vegetais depois aproveitam ele através do processo fotossintético. Você está vendo como a dependência aqui, ó? Tá vendo? Ó? Depende tudo. Um está dependendo do outro aqui, tá vendo? É uma interligação. A mesma coisa daqui, ó, processo de combustão, ó, queima esse oxigênio e também ó, libera CO2. Quando o seu pai está fazendo churrasco lá, ele vai acender a fogueira, vai fazer, né, lá chama no churrasco, colocar o carvão, ele pega um ventilador e fica abanando, né, liberando o ar, fazendo com que esse ar, né, esse oxigênio, ele faça com que haja processo de combustão, da queima, tá? Por que você não toca fogo no espaço? Porque não tem oxigênio. Se tivesse oxigênio, você conseguiria tocar fogo lá, né? Não toca fogo porque não tem oxigênio. Tá no vácuo, né? Quando há uma explosão é rapidinho. Não tem onde queimar. Tá? É por isso que grandes incêndios, na época do grande incêndio, né? No passado na floresta amazônica e no Pantanal, por que foi difícil controlar? Porque estava ventando muito, venta muito mesmo. Da vez que teve incêndio lá aqui na ponte, lá no Perpétuo Socorro, iria chover, só que a chuva caiu muito depois. Mas você sabe, quando vai vir uma chuva aqui no Macapá, começa a ventar muito, né? Antes da chuva cair, então venta. Então, aquele incêndio que aconteceu lá, ele aumentou muito, destruiu várias casas, porque estava ventando muito. Se está ventando muito, vai começar o processo ó, de combustão. Quem tiver um parente bombeiro aí, pai, irmão, tio, avô, pergunte. Tem todo o cuidado. Por exemplo, se estiver pegando fogo num local fechado, eles não abrem a porta rápido. Eles vão ter todo o cuidado. E não vai abrir a porta e ficar na frente. Por quê? Porque lá fora tem maior quantidade de oxigênio. Quando você entra, esse oxigênio... quando você abre a porta, esse oxigênio vai entrar e vai ter uma explosão. Explode. Tá? Vai... Por isso que você vê vídeo aí, tem várias explosões. Abriu uma janela, abriu um negócio porque o oxigênio entrou, teve a reação de combustão, ele explode rapidamente. Tá? Então, ó, processo de combustão, tá? Ele vai queimar esse oxigênio, esse ar, e liberar CO2. E a decomposição também, através dos processos de bactérias e fungos, vão fazer com que esse carbono retorne para a atmosfera. Então, ó, o retorno dele são 3 tipos de processos: respiração, combustão e decomposição. A fixação dele é somente pela fotossíntese. Professor, o que mais cai aqui no ciclo carbono? Então, o que vai cair mais aqui no ciclo carbono é principalmente a parte do efeito estufa. Tá? A gente já vai falar para vocês. Ó. Vamos ver aqui. Ó. A seta azul, ele mostra aqui ó, o CO2 sendo fixado, né? Absorvido aqui pelos vegetais, por exemplo, o processo fotossintético. Você está vendo que o CO2 ó, sendo fixado pela fotossíntese e ela está produzindo aqui ó, a glicose, né? O seu açúcar. E ainda aqui, ó, para essa planta aquática aqui ele fixando. Em vermelho, turma, é o movimento do carbono, né? Pelas cadeias alimentares, porque, ó, por exemplo, aqui, a glicose, o CO2, ele vai fazer parte desse carbono. O carbono, ele vai fazer parte dessa glicose. O carbono é para ele produzir esse açúcar, então é por isso que ela utiliza. Então, quando você está se alimentando do vegetal, né? Aqui os pequenos peixes, esses outros animais aqui, ó, eles estão incorporando carbono nessa estrutura. E aqui também você vê, ó, tinha uma madeira e você queimou essa madeira, né? Aqui, fazendo uma fogueirinha, fazendo também ó, com que ela retorne. A incerta verde são a devolução ó, do CO2 para a atmosfera. Através aqui, ó, esse processo aqui ó, de combustão né, da fogueira. Aqui também, ó, combustão, né? Do carro, né? Transporte, liberando uma grande quantidade de óxido de carbono para a atmosfera. A respiração aqui nesse menino, ele está respirando, né? Está perdendo. Aqui também, ó, os animais respirando. Aqui os pássaros, né? Também fazendo processo de respiração, fazendo com que esse carbono volte. Então, ó, seta azul é o processo de fixação do carbono através do processo fotossintético. E em vermelho só é o movimento tá, desse carbono passando nas cadeias alimentares para esses animais. E o verde, ele mostra o retorno do carbono para a atmosfera. Né? Ele volta. Então, ó, fica em ciclo. Só que o ser humano, com as suas ações antrópicas, né? Industrialização, queimadas, vem fazendo com que haja uma grande
excesso, uma grande liberação desse carbono para a atmosfera e fazendo com que haja mudanças climáticas, tá? E aqui, rapidinho, ó, uma síntese, ó. Você tem a fotossíntese, que é a produção da matéria orgânica, aonde fixa esse carbono, né, nos vegetais. Depois ele vai passar através das cadeias alimentares e você tem que fazer com que esse carbono retorne. Como é que ele retorna? Pelos três processos: respiração, combustão e decomposição. Tá? E o efeito estufa, turma. O que é efeito estufa? A gente vai estudar melhor eles aqui lá na parte de desequilíbrio ambiental. Tá? A gente vai focar nesse efeito estufa, aquecimento global, entre outras poluições. Tá? Então aqui, turma, o acúmulo de CO2 na atmosfera ele faz com que haja, né, a retenção do calor próximo à superfície terrestre. Tá vendo aqui, ó? Então vai ter essa fixação normal, né? Esses raios solares baterem na nossa atmosfera, parte dele ser refletida de volta, outra parte dele é ser absorvida, tá, pelo nosso planeta Terra, pela parte sólida, e as outras vão ficar aqui fixadas, tá, pelos gases de efeito estufa. Professor, quem são os gases de efeito estufa? O CO2, o dióxido de carbono e o CH4, né? O metano, liberado lá pelo pum, né? O peido da vaca, né? Pelo arroto da vaca, entre outros processos. Tá? Então, esses dois gases aqui, ó, eles são considerados gases estufa, porque eles prendem a poluição, eles prendem a temperatura. Mas lembre-se, Tom, que o efeito estufa é um fenômeno natural que permite com que haja vida na Terra. Se não existisse o efeito estufa, né, na nossa camada de ozônio, provavelmente não existiria vida, né? Durante o dia muito frio, épocas glaciais, durante a noite muito... Eu investi. Durante a noite muito frio, tá? E durante o dia muito quente, tá? E a gente provavelmente também entraria em épocas glaciais, tá? Então o efeito estufa ele é um efeito natural, um fenômeno natural que permite com que haja uma temperatura adequada para que haja possibilidade de vida no nosso planeta Terra, ok? E aqui, ó, opa, então já foi, né? O ciclo do carbono. O ciclo do oxigênio, tu. A principal importância do oxigênio aqui é para que ele seja distribuído no nosso organismo, chegue lá na mitocôndria e ocorra a respiração celular, né? Pegando esse oxigênio, pegando esse nutriente, fazendo com que haja a produção de energia, tá? Então, o oxigênio, ó, é um receptor final de íons, né? De hidrogênio na respiração celular. Como assim, professor? Receptor final de hidrogênio? Porque aqui, ó, você tem, ó, como é que eu coloco aqui, ó, liberada a partir da fotólise a quebra da água. Como eu falei para vocês, ó. Você vai ter aqui, ó, a luz solar na fotossíntese. Para que serve a luz solar? Para fazer a fotólise. A luz solar, ó, ela quebra a molécula de água. O hidrogênio ele fica, né, no processo fotossintético da planta e o oxigênio vai ser liberado para a atmosfera. Por isso que ele é um receptor final de hidrogênio, porque esse hidrogênio tem que ficar no vegetal. Lembre-se, o oxigênio que a gente respira não vem do carbono, tá? Ele vem da água, por isso que a água é fundamental. A água é vida, ó. Sem água não existiria vida, tá? Então o oxigênio que a gente respira é proveniente da água, tá? Então há a quebra dessa água no processo fotossintético, o hidrogênio fica na planta e o oxigênio é liberado, tá? E aqui é um esquema, tá, da respiração celular e da fotossíntese, ó. Aqui você tem a quebra, né, você tem a quebra da água através da luz, né, liberando uma quantidade de 4 hidrogênio e 2 oxigênio. Lembra aqui, ó, você tem duas moléculas de água, porque só uma molécula de água você só libera um O. Para você ter um oxigênio, você precisa ter duas moléculas de água para liberar duas quantidades de oxigênio, só que você produz também 4 hidrogênios, tá? Você vai produzir 4 hidrogênios. E aqui é um esquema, tá? Se eu estudar melhor, vou tentar explicar isso aqui para vocês agora, que vocês não irão entender, tá? Mas o NAD e o FAD, eles são transportadores, tá, de hidrogênio. No ano que vem, no primeiro ano, vocês vão estudar isso aqui. É uma viagem, tá? Mas é bem legal quando você consegue aprender o processo do ciclo de Krebs, tá? Então, ó, utiliza carbono, oxigênio. O que ele produz? Ó? ATP 38, tá? Que isso aqui é energia para manter sua atividade vital. E no resultado final, ele libera água. Tá? Vai liberar a água. O oxigênio, ele só entra na última etapa. A respiração celular, elas são 3 fases. Ela só vai entrar lá no final, tá? Que ele vai reagir, produzir a última quantidade de ATP e também liberar uma quantidade de água, tá? Isso aqui você vai estudar mais para frente. Olha aqui, ó, como é que funciona. Você tem
a, a respiração, tá? Através do processo de respiração, ó, você puxa o oxigênio, você está respirando, você libera uma quantidade de água, tá? Não é muito, tá? Mas você libera uma quantidade de água. Essa água que ela vai ser aproveitada através do processo fotossintético, os vegetais pegam a água, eles quebram essa água e liberam ó, o oxigênio para a atmosfera. E o oxigênio vai ser aproveitado pelos animais, porque eles precisam para respirar, para eles continuarem vivos. Ó. E também, turma, quando há o processo de radiação, né, os raios solares, quando eles interferem no oxigênio, há essa transformação do oxigênio em ozônio. E esse O3 aqui, ó, esse ozônio, ele é importantíssimo para fazer o quê? A camada de ozônio, né? Que no nosso efeito estufa, né? Com o efeito estufa, nós pela nossa camada de ozônio. Tá? Então você está vendo aqui a respiração, ó. A fotossíntese liberou oxigênio, esse menino respirou esse oxigênio, aproveitou ele, né, para produzir energia e ele libera ó, o CO2. Esse CO2 ele vai ser liberado, ó, tá? Para que os vegetais possam aproveitá-los. É bem simples o ciclo do oxigênio, tá? E o principal aqui do ciclo de nitrogênio, tá? É na 70%, tá? 70% da nossa atmosfera ela é composta ó, de nitrogênio, tá? 70% é de nitrogênio. Os outros, né, cerca lá de 28% lá que você vai ter de oxigênio e 2% lá você vai ter, por exemplo, tá? De CO2, argônio, você vai ter aqui o CH4, né? Entre outros gases. 4 bombas de hidrogênio, ela queima esse nitrogênio, acabando com o nosso planeta, tá? Então, ó, 70% de nitrogênio, só que quando você respira, vou respirar, respira. Tá? Você está respirando aí, ó. Quando você está respirando, esse nitrogênio ele entra, circula por todo o seu corpo, depois ele é liberado de volta. Você não consegue aproveitá-lo, tá? Você não aproveita. E como é que você consegue aproveitar esse nitrogênio, tá? Através ó, da alimentação. Quando você se alimenta de vegetais, entre outros animais, você consegue fazer a absorção desse nitrogênio. E esse nitrogênio é importantíssimo porque eles fazem a nossa base nitrogenada. Quando você for estudar sobre o DNA, aí você vai ver lá, por exemplo, lá, o DNA é assim, ó, a estrutura do DNA. E aqui assim, ó, seu DNA, tá? Seu DNA, ele é assim, tá, turma? E assim, ó. Aí você tem aqui, ó, o DNA, você tem o açúcar, né? O ácido desoxirribonucleico, DNA. Aqui você tem um fósforo. E aqui você tem as bases nitrogenadas, ó, bases nitrogenadas. Tem o que? Hidrogênio já, né? Você tem adenina, timina, citosina e guanina. Vocês vão ver isso para o ano, tá? Não, neste ano, né? Vocês vão estudar esse ano. Terceiro bimestre, se não me engano, tá? Então aqui ó, você tem as bases nitrogenadas, tá? Que tem hidrogênio. Então, ó, o hidrogênio é importantíssimo para a nossa questão de hereditariedade, por causa do nosso DNA. Tá vendo aqui, ó? Importantíssimo. Okay? E vamos ver aqui, ó. O nitrogênio, ele é a condição dos nossos aminoácidos, né? Proteínas, nucleotídeos, né? Aqui, nossos ácidos nucleicos, o DNA. Plantas e animais não utilizam diretamente o nitrogênio da atmosfera, tá? Então não conseguem. E como é que consegue, turma? A reação de fixação e transformação de nitrogênio são realizadas por bactérias ó, presentes no solo. Elas fixam esse nitrogênio no solo, deixando ele disponível para os vegetais. Os vegetais pegam esse nitrogênio, né? Por exemplo, lá, batata, a fixação do nitrogênio na batata, batata doce, tá? A batata inglesa também, né? Só que não é na raiz, é no caule. Tem bactérias lá. Só que essas bactérias são benéficas, elas ajudam a fazer o processo de fixação lá nessas leguminosas. Então, fixou, né, esse nitrogênio e depois que você se alimentar, você consegue. Ah, professor, mas eu me alimentei de carne. É, mas aquele bovino lá, ele comeu aquela grama, aquele vegetal que tem nitrogênio. E assim você consegue nitrogênio, entendeu? Então é assim. O nitrogênio que a gente consegue incorporar no nosso corpo é através da nossa alimentação. E é isso aqui que o Enem pergunta. Vamos ver como é que acontece aqui, ó, essa fixação desse nitrogênio aqui
no solo, tá? Como é que ocorre esta fixação? Já estamos acabando, tá? Meia horinha, a gente consegue fazer mais 5 minutinhos, beleza? Aqui tá um esquema bem simples, tá? Da fixação. Meu Deus, imagina se fosse assim. Vamos começar por aqui, ó. Deixa eu mudar de cor para não ficar vermelho, ficar igual aqui, tá? Cadê? Ó, primeiro, turma, esse oxigênio na atmosfera, como foi dito, ele não consegue ser absorvido por plantas e animais. Então, como é que ocorre aqui? Ó? A sua fixação biológica. Bactérias, tá? Elas vão fixar o N2, tá? O nitrogênio, no solo. Fixa nitrogênio, tá? Bactérias de gênero rizoma. Elas vão fixar, tá? Esse nitrogênio. Quando elas fixarem, tá? Outras bactérias vão transformar esse nitrogênio em NH3, né? NH4. Que é que vai transformar a turma? Em amônio. Transformando em amônia. Só que lembrando, turma, a amônia, ela pode ser sim, ó, como mostra a seta aqui, ó, absorvida por plantas, mas não são todas. Algumas não conseguem. E se tiver um excesso de nitrogênio, de amônia, desculpa, essa amônia, ela vai se tornar tóxica. Se ela ficar muito tóxica no ambiente, os vegetais poderão morrer. Tá? Então, não são todas que conseguem fazer esse processo de fixação. Então, ó, produziu amônia, essa amônia ela vai ser transformada. Tá? A amônia ela é transformada em nitrito, tá? E o nitrito depois é transformado em nitrato. E é este nitrato aqui, ó, que muitos vegetais conseguem, tá? Fixar ele, ó. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Esse nitrato, ele vai ser, ó, absorvido, fixado pelas plantas, tá? As plantas conseguem armazenar e assim os animais que se alimentarem desses vegetais, eles vão conseguir, ó, incorporar o nitrogênio no seu organismo, tá? Ah, professor, mas tem outra seta aqui mostrando que tem a atmosfera e tem a fixação de nitrato. Por que fixação física, professor? Ali tem a fixação biológica. A fixação biológica é o que mais ocorre, tá? Ocorre muito mais fácil do que a fixação física. Por quê? A fixação física, turma, é através de raios, de tempestade, quando está chovendo. Tem raio, né? Essa descarga elétrica cai no chão, ela fixa esse nitrogênio lá. Só que não é uma quantidade grande, tá? A maior fixação ocorre aqui pelas bactérias, tá? Então, as bactérias fixaram o nitrogênio, esse nitrogênio é transformado em amônia, só que a amônia ela pode ser tóxica em excesso para muitos vegetais. Então, o que acontece? Outras bactérias transformam essa amônia em nitrito. O nitrito também não é absorvido ainda. Esse nitrito ele vai ser transformado em nitrato e é o nitrato que consegue ser absorvido. Só que tem um porém, então, quando há um excesso de nitrato, esse nitrato também ele torna-se prejudicial para os vegetais. Ele vai ficar tóxico. Então, o que acontece? Outras bactérias vão fazer um processo aqui, ó, chamado desnitrificação, tá? A desnitrificação é o que cai. É o que mais cai aqui, ó. Como é que ocorre o retorno do nitrogênio para a atmosfera? Acontece pelas bactérias desnitrificantes, por um processo chamado aqui, ó, desnitrificação, né? Desnitrificação aqui, ó, tá? Onde ele vai fazer com que haja o retorno do nitrogênio para a atmosfera e depois volta, tá? Então são as bactérias desnitrificantes, né? Fazendo o processo de desnitrificação desse nitrogênio para o meio ambiente. Então é assim que ocorre. Olha como é que ocorre aqui. Vamos ver essa fixação biológica. Então você tem aqui, ó, a fixação do nitrogênio pelas bactérias chamadas rizóbio. Elas fixam transformando em amônia. Só que como eu falei para vocês, essa amônia é um pouco tóxica em excesso. Então você vai ter um processo chamado, ó, nitrosação. Essa nitrosação é a transformação da amônia, tá, em nitrito, ó, como a gente viu aqui, ó, transformando a amônia, ó, em nitrito. Transformou essa amônia em nitrito, né, pelo processo de nitrosação, os vegetais precisam incorporar. Isso é normal, tá? Acontece esse processo
como eu já disse, é um ciclo, tá? As bactérias fazem automaticamente essa transformação, tá? Porque elas precisam também, só que acabam os vegetais aproveitando e também tendo essa fixação na sua raiz, né? Transformando lá em alimento, né? Para os próximos seres vivos. Então, essa processo de nitrosação, transformando em nitrito, esse nitrito agora ele vai ser transformado em nitrato pelo processo chamado nitração, que são as bactérias chamadas nitrobactérias. Essas nitrobactérias transformam nitrito em nitrato. E esse nitrato que ele vai ser aproveitado pelos vegetais. Só que, como eu falei, se tiver um excesso, se tiver muito nitrato, eu falei para vocês, ele é tóxico, ele é prejudicial também. Então as bactérias começam a retirá-lo, começam a mandar ele para a atmosfera. E esse processo é chamado de desnitrificação, tá? Então é o processo de desnitrificar, mandar de volta para a atmosfera, né, para o meio ambiente. Então são as bactérias chamadas pseudomonas, tá? Que transforma o nitrato de volta em nitrogênio. Professor, o que o senhor falou que mais cai? Turma, o que mais cai é isso aqui, ó, a desnitrificação, tá? Que é o retorno, tá, do carbono para a atmosfera, tá? Pelo processo de desnitrificação, tá? É o que mais ocorre. Se a questão vir pedir mais difícil, ela pode perguntar para vocês, assim, por exemplo, quem é que faz esse processo? Quem é que retira? Ela pode perguntar, onde é que acontece esse processo aí de nitrato, nitrito, quem são? Ela pode perguntar, né? Quais são as etapas, né? Nitrito, nitrato, ela pode perguntar isso para vocês. Qual é o nome que se chama lá o processo de transformação do nitrito em nitrato? Aí você vai falar nitração. O processo de transformação da amônia em nitrito, nitrosação. E o processo de transformação do nitrato em nitrogênio, desnitrificação, tá? Então, é isso que pode perguntar. Uma questão mais difícil, ela pode vir assim, perguntar esses processos aqui, né, envolvendo química. Então, se for vir uma questão mais básica, ela vai mandar essa imagem aqui, direcionar setas e perguntar. Ela vai direcionar etapa por etapa. Se ela mostrar aqui, vamos supor, deixa eu mostrar aqui para você, vamos supor, essa primeira etapa aqui da fixação aqui, ó, você vai falar que é a fixação. Aí se ele mostrar essa etapa indo para cá, ó, a 2, né? Você vai falar que o quê? Que é a nitrosação, transformando uma amônia em nitrito. Se ele colocar aqui o 3, se ele perguntar quem é o 3, ele vai falar que é a nitração, a transformação do nitrito em nitrato. E se ele colocar aqui, ó, o 4, em desnitrificação, você vai marcar a desnitrificação, transformação do nitrato em nitrogênio. Assim pode perguntar para vocês. Olha aqui, ó, a etapa, né, do ciclo. Ó. A bactéria, ó, como eu falei para vocês, ó, aqui você tem a etapa biológica e aqui você tem a etapa física, ó, através da chuva. Então, ó, as bactérias fixadoras de nitrogênio dos resíduos, né? Bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos da raiz leguminosa. Bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Aí o que acontece? Transforma em amônia. Essa amônia aqui, ela pode ser absorvida, né? Aqui, ó, 3. Absorvida por algumas plantas, não são todas, só algumas. Mas tem um processo, ó, de transformação da amônia em nitrito, né? Ó, você faz através da bactéria nitrossomas, pelo processo chamado nitrifixação, transformando a amônia em nitrito, NO2. Quando transforma em nitrito, a bactéria vai transformar ela em nitrato. Quem são essas bactérias? Nitrobactérias. Transformam esse nitrito em nitrato pelo processo chamado nitração. E as plantas agora começam a absorver. Só que tem um porém, turma. Quando ocorre esse excesso de nitrato no solo, ele pode ser retirado. E as bactérias, ó, desnitrificantes, elas vão retirar esse excesso de nitrato, mandando para a atmosfera de volta, tá? Então é assim que ocorre, tá? O ciclo do nitrogênio. Tá? E aqui, ó, leguminosa, feijão, soja, ervilha, né? Possuem bactérias fixadoras de nitrogênio em associação mutualística nas suas raízes, né? São trocas benéficas. Você tem rotação de culturas, né? Que é um cultivo temporário, lá, ficar fazendo aproveitamento daquele solo.
com associação de culturas, né, criando lá leguminosas diferentes, né, não iguais, para que não ocorra tanto esse prejuízo retirado de nutrientes, né, do solo. Aqui, ó, você plantar plantas diferentes aqui, ó, com associação, né, ó, tá vendo aqui, ó? Você tem uma aqui, tem outra, então não plantar do mesmo tipo. E aqui, ó, uma questão aqui para vocês. Ó. A figura representada abaixo representa um dos ciclos biogeoquímicos conhecido como, olha, ele está mostrando aqui, ó, respiração, combustão, respiração, fotossíntese. O que eu falei dessas etapas aqui, ó? Tá vendo? A fotossíntese fixa. E como é que o CO2 volta? Ó? Pela respiração, pela combustão, né? E já está aqui, né? Pela respiração, combustão, né? Ele vai retornar. E isso é o ciclo do carbono, tá? Então, é o ciclo do carbono. Ele está mostrando já aqui, ó, o CO2. E deixa eu ver, depois eu vou mostrar essa aqui, ó, que eu queria falar para vocês. Baseado, no próximo aula a gente vai trabalhar, tem mais questões, tá? Acho que são 10, se eu não me engano. Ou mais, tá? Mas no slide eu vou tirar, só vou deixar 2. Né? Ó, baseando-se no esquema a seguir, já tem quase 40 minutos para não ficar tão grande. É uma simplificação do ciclo do carbono, pode se afirmar aqui, ó. Então, vamos começar pela A. O A, ele está falando que está voltando. Se o A está voltando, o que você tem aqui, turma? A respiração, né? Então, ele volta pela respiração. Então, você já elimina a letra C. Já elimina a letra C. Depois você vai para B. Ó. A B ele está mostrando que as plantas estão retirando da atmosfera, estão fixando no corpo dela. Então, é fotossíntese. Então, você mantém todas ainda aqui, né? E a C. Qual é a C, turma? É fotossíntese? A C está mostrando as setas, né? Saindo dos vegetais, né? Para o ambiente e também aqui, né? Para os animais, né? Aproveitando isso aqui. Então, vamos ver aqui. É fotossíntese? Não, não é fotossíntese. Quando retorna, não é. Então, você já elimina aqui, ó. Não é fotossíntese. A gente tem mais fotossíntese. Aqui também. Aí você ficaria, tá? Já eliminou a A e já eliminou a letra D. Aí você ficaria entre a letra B e a letra E. Você responderia qual? Respiração, fotossíntese, respiração? Ou fotossíntese, respiração? Opa, respiração, fotossíntese, transpiração. Resposta correta, turma, letra B, tá? Não é transpiração, porque a transpiração retorna para o ambiente. Ah, professor, mas a respiração. Turma, vou falar uma coisa para vocês. As plantas, além de fazerem fotossíntese, elas fazem respiração. A respiração é quando elas estão consumindo aquilo que ela produziu para se manter viva. Então, a planta, turma, ela faz a fotossíntese. O que acontece na fotossíntese, turma? Ela pega, né, o carbono, tá? Pega o carbono e elimina uma quantidade de oxigênio. Claro, lembre-se que o carbono, o oxigênio não vem do carbono, mas é processo fotossintético. Isso aqui é a fotossíntese, tá? E na respiração, turma, ela vai consumir também um pouquinho de oxigênio, tá? A planta vai consumir lá pela respiração, tá? Aqui na respiração dela. E sim, ela libera uma quantidade de CO2. Vocês vão estudar, só que esse lá no segundo ano, tá? Sobre a fotossíntese. Vocês vão ver que tem lá, até esqueci o nome do conteúdo. Interferência no processo fotossintético. O que é que interfere? Vocês vão ver lá que tem, por exemplo, lá o processo de respiração. Se a taxa de respiração for maior que a taxa fotossintética, o que, que vai acontecer? Esse vegetal vai morrer. Porque ele está consumindo mais do que ele está produzindo, tá? Aí ele vem a falecer, aí ele vem a morrer. É só um segundo ano que vocês vão estudar. Beleza? Ó, 44 minutos. Desculpa, turma, tá quase um horário completo, tá? Paciência. Geralmente eu faço lá 30 minutinhos, ok? Mas eu precisava, tá? Eu tinha que falar todos esses ciclos para vocês, para a gente não ficar com conteúdo amarrado, com conteúdo atrasado, tá? Vai ter uma próxima aula que eu vou mandar um vídeo para vocês na quarta-feira, que vai continuar o assunto com outro assunto mais diminuir, tá? Vai ter um vídeo de 10 minutinhos ou 15 minutinhos de resolução de exercícios sobre os ciclos biogeoquímicos. E depois eu vou ter um outro, vai ser 2 vídeos, tá? Um de 15 minutinhos de ciclos biogeoquímicos com exercício e o outro com conteúdo, tá? Com a continuação. Se eu não me engano, vai ser dinâmica de população. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem no
WhatsApp. Abraços e até a nossa próxima aula.